E também fazia essas visitas em outras épocas, procurando memorandos, cartas, relatórios e assim por diante, os quais possam oferecer algumas gemas preciosas da informação. Virar latas, vasculhar o lixo de uma empresa, quase sempre em um lixo externo e vulnerável, para encontrar informações descartadas que tivessem valor ou que fornecessem uma ferramenta a ser usada em um ataque da engenharia social, tal como os números de telefones internos ou os cargos. Recado do jargão. Capítulo 10. Entrando nas instalações. Ao chegar, encontrava algumas caixas de papelão, tirava-as e as colocava de lado. Se alguém me desafiasse, o que acontecia de vez em quando, dizia que um amigo meu estava se mudando e eu estava procurando caixas para ajudá-lo a embalar as coisas. O guarda nunca observou todos os documentos que eu havia colocado dentro das caixas para levar para casa. Em alguns casos, ele me dizia para ir embora e, assim, simplesmente ia para o escritório central de outra empresa de telefonia. Não sei como isso funciona hoje, mas naqueles dias era fácil saber quais sacos poderiam conter algo interessante. O lixo que era varrido do chão e o lixo da lanchonete ficava solto nos sacos grandes, enquanto as cestas de lixo dos escritórios estavam todas alinhadas com sacos de lixo descartáveis brancos, os quais eram amarrados um a um pelo pessoal da limpeza. Certa vez, enquanto pesquisava com alguns amigos, encontrei algumas folhas de papel rasgadas à mão, e não apenas rasgadas, alguém havia tido o trabalho de cortar as folhas em pedaços pequenos, e outros convenientemente jogados em um único saco de lixo de 20 litros. Levamos o saco para uma loja local de rosquinhas, jogamos os pedaços em uma mesa e começamos a montar folha por folha. Todos gostávamos de montar quebra-cabeças, de modo que isso oferecia o estimulante desafio de um quebra-cabeça gigante, mas ele tinha mais do que uma recompensa infantil. Quando terminamos, tínhamos juntado toda a lista de nomes de contas e senhas de um dos sistemas de computador crítico para a empresa. As nossas explorações de vira-latas valeram o risco e o esforço. Pode apostar que sim. Valeu mais ainda do que você imagina porque o risco é zero. Isso era verdadeiro naquela época e ainda é verdadeiro hoje. Desde que você não invada nenhuma propriedade, mexer no lixo de outra pessoa é algo 100% legal. Obviamente, os frackers e hackers não são os únicos que enfiam suas cabeças nas latas de lixo. Os departamentos de polícia de todo o país fazem isso regularmente, e de mafiosos a criadores de bichinhos de estimação já foram condenados com base em parte na evidência coletada de seus lixos. As agências de inteligência, incluindo a nossa própria, recorrem a esse método há anos. Essa pode ser uma tática muito baixa para James Bond e os fãs do cinema podem preferir observá-lo perseguindo o vilão e levando uma beldade para a cama do que ficar de joelhos em algum lixo. Os espiões da vida real são menos enjoados quando algo de valor pode estar embalado entre cascas de banana e pó de café usado, entre jornais e listas de compras. Particularmente quando a coleta das informações não os coloca em risco. O lixo que vale dinheiro. As corporações também jogam o jogo do vira-lata. Os jornais tiveram um dia diferente em junho de 2000 ao reportar que a Oracle Corporation, cujo CEO, Larry Ellison, provavelmente seja o mais famoso inimigo da Microsoft, havia contratado uma empresa de investigação que havia sido pega com as mãos na botija. Parece que os investigadores queriam o lixo de uma localização de lobby suportada pela Microsoft, a ACT, mas não queriam se arriscar a serem pegos. De acordo com as notícias da imprensa, a empresa de investigações enviou uma mulher que ofereceu aos zeladores $60 para deixar que ela pegasse o lixo da ACT. Eles recusaram. Ela voltou na noite seguinte, subiu a oferta para $500 para os faxineiros e $200 para os supervisors. Os zeladores recusaram e a entregaram. O conhecido jornalista online Declan M. Secula, inspirando-se na literatura, chamou seu artigo sobre o episódio no Wired News de Foi a Oracle que espiou a MS. A revista Time, desmascarando Ellison, da Oracle, chamou seu artigo simplesmente de Larry, o curioso. 127. A arte de enganar. Analisando a trapaça. Com base em minha própria experiência e na experiência da Oracle, você poderia se perguntar por que uma pessoa se importaria em correr o risco de roubar o lixo de outra. A resposta, acho, é que o risco é nulo e os benefícios podem ser substanciais. Muito bem, talvez tentar subornar os zeladores seja algo que aumente a chance de haver consequências, mas para aqueles que estão dispostos a se sujar um pouco, os subornos não são necessários. Para um engenheiro social, a prática de virar latas tem seus benefícios. Ele pode obter informações suficientes para orientar o seu assalto contra a empresa-alvo, incluindo memorandos, agendas de reuniões, cartas e outros documentos que revelam nomes, departamentos, cargos, números de telefone e designações de projetos. O lixo pode render gráficos da organização, informações sobre a estrutura corporativa, cronogramas de viagens e outros. Todos esses detalhes podem parecer triviais para quem está dentro, embora sejam informações valiosíssimas para um atacante. Mark Joseph Edwards, em seu livro Internet Security with Windows AT, fala sobre relatórios inteiros descartados por causa de erros de digitação, senhas escritas em pedaços de papel, impressos de recados com números de telefone, pastas de arquivo inteiras com os documentos ainda dentro delas, disquetes e fitas que não foram apagados ou destruídos, tudo o que poderia ajudar um provável intruso. O escritor pergunta, e quem são as pessoas que trabalham na sua equipe de limpeza? Você decidiu que eles não entrarão terão autorização na sala dos computadores, mas não se esqueça das outras latas de lixo. Se as agências federais acharem necessário fazer verificações do histórico das pessoas que têm acesso às suas cestas de lixo e cortadores de papel, você provavelmente deve achar também. O seu lixo pode ser o tesouro do seu inimigo. Não damos muita atenção para os materiais que descartamos em nossa vida pessoal e, assim, porque acreditaríamos que as pessoas têm uma atitude diferente no local de trabalho. Tudo se resume a educar a força de trabalho sobre o perigo, as pessoas inescrupulosas que vasculham informações valiosas, e a vulnerabilidade, as informações confidenciais que não estão sendo destruídas ou apagadas adequadamente. O chefe humilhado. Ninguém pensou em nada disso quando Harlan Fortis veio trabalhar na segunda-feira de manhã como sempre no departamento local de trânsito e disse que ele saiu correndo de casa e esqueceu o crachá. O guarda da segurança vira Harlan chegando e saindo todos os dias úteis durante os 2 anos nos quais ela vinha trabalhando naquele lugar. Ele fez um crachá temporário de empregado, ele pegou o crachá e continuou seu caminho. 2 dias depois o inferno todo começou a acontecer. A história se espalhou por todo o departamento como um incêndio na floresta. Metade das pessoas que ouviram o que aconteceu não acreditou. Do restante, ninguém parecia saber se ria ou se chorava pela pobre alma. Afinal de contas, George Adamson era uma pessoa gentil e generosa, a melhor cabeça que já haviam tido naquele departamento. Ele não merecia o que acontecera com ele. Tudo isso supondo que a história fosse verdadeira, é claro. 128. Mitnick. Recado do Capítulo 10. Entrando nas instalações. O problema havia começado quando George ligou para Harlan no seu escritório no final de uma sexta-feira e disse, com o máximo possível de gentileza, que a partir da segunda-feira Harlan teria um novo emprego no departamento sanitário. Para Harlan isso não era como ser despedido, isso era pior, pois era humilhante. Ele não ia deixar isso barato. Naquela mesma noite ele sentou-se na varanda para observar o trânsito das pessoas que voltavam para casa.
Finalmente encontrou um garoto da vizinhança chamado David, o qual era chamado por todos de o garoto dos jogos de guerra, voltando para casa, vindo do colégio. Ele parou David, deu-lhe um Cuphead Mountain do que havia comprado especialmente com essa finalidade e fez a proposta, o videogame mais recente e 6 jogos em troca de ajuda com o computador e a promessa de ficar com o bico calado. Depois que Harlan explicou o projeto sem dar nenhum detalhe comprometedor, David concordou. Ele descreveu o que queria que Harlan fizesse. Ele teria de comprar um modem, ir até o escritório, encontrar o computador de alguém no qual houvesse um conector de telefone perto e desocupado e ligar o modem. Teria de deixar o modem sob a mesa, em um lugar onde ninguém poderia ver. Em seguida, viria a parte arriscada. Harlan tinha de se sentar ao computador, instalar um software de acesso remoto e fazê-lo funcionar sempre que o homem que trabalhava no escritório aparecia, ou sempre que alguém entrava e o via no escritório de outra pessoa. Ele estava tão tenso que mal podia ler as instruções que o garoto havia escrito para ele. Mas ele conseguiu e saiu do prédio sem ser visto. Plantando a bomba. Naquela noite David veio após o jantar. Os dois se sentaram no computador de Harlan e em alguns minutos o garoto havia discado para o modem, ganhado acesso e chegado à máquina de George Adamson. Isso não foi muito difícil, uma vez que George nunca teve tempo para medidas de segurança, tais como mudar as senhas, e estava sempre pedindo para uma ou outra pessoa fazer o download ou envio por e-mail de algum arquivo para ele. Em pouco tempo, todos que trabalhavam no escritório sabiam qual era a sua senha. Um pouco de pesquisa revelou o local onde estava o arquivo chamado Budget Slides 2002.ppt e o garoto fez o download dele no computador de Harlan. Em seguida, Harlan disse ao garoto para ir para casa e voltar em 2 horas. Quando David voltou, Harlan pediu para ele se reconectar ao sistema de computadores do departamento de estradas e colocar o mesmo arquivo de volta no lugar onde o encontrara para sobregravar a versão anterior. Harlan mostrou a David o videogame e prometeu que se as coisas corressem bem, ele o teria no dia seguinte. Surpreendendo George. Você não imagina que algo tão sem graça quanto audiências de orçamento teriam interesse para alguém, mas a sala de reuniões do conselho local estava cheia de repórteres, representantes de grupos de interesses especiais, membros do público e até mesmo 2 novas equipes de televisão. George sempre achou que havia muita coisa em jogo nessas sessões. O conselho local tinha as rédeas da situação e, a menos que George pudesse fazer uma apresentação convincente, o orçamento de estradas seria cortado. Em seguida, alguém começaria a reclamar sobre buracos, semáforos quebrados e cruzamentos perigosos, o culparia e a vida ficaria terrível no ano seguinte. Mas quando? 129. 130. A arte de enganar foi apresentado naquela noite, ele se levantou confiante. Ele havia trabalhado 6 semanas nessa apresentação e nos slides do PowerPoint. Ele havia testado com a sua mulher, com as principais pessoas da sua equipe e com alguns amigos respeitados. Todos concordaram que essa era a melhor apresentação que já haviam visto. As 3 primeiras imagens do PowerPoint ficaram boas. Para variar, todos os membros do conselho estavam prestando atenção. Ele estava passando as suas ideias de modo eficaz. De repente tudo começou a sair errado. A 4ª imagem deveria ser uma linda foto ao pôr do sol da nova extensão da rodovia que havia sido inaugurada no ano passado. Em vez disso, algo muito embaraçoso aconteceu. A foto era de uma revista do tipo Penthouse ou Hustler. O público estava boquiaberto e ele correu até o laptop para mudar para a próxima imagem. Essa era pior ainda. Não havia nada a ser imaginado. Ele ainda estava tentando clicar em outra imagem quando alguém do público desligou o cabo de força do projetor enquanto o diretor batia ruidosamente o seu martelo e gritava mais alto do que o barulho do público dizendo que a reunião é só adiada. Analisando a trapaça usando a experiência de um hacker adolescente, um empregado desgostoso conseguiu acessar o computador do chefe do seu departamento, descarregar uma importante apresentação do PowerPoint e substituir alguns dos slides por imagens que certamente causariam um embaraço sério. Em seguida, ele colocou a apresentação de volta no computador do homem. Com o modem conectado a um dos computadores do escritório, o jovem hacker conseguia discar de fora. O garoto havia configurado o software de acesso remoto com antecedência para que, após estar conectado ao computador, ele tivesse acesso completo a cada arquivo que estivesse armazenado em todo o sistema. Como o computador estava conectado à rede da organização e já tinha o nome e a senha do chefe, ele pode facilmente acessar os arquivos do chefe. Incluindo o tempo para escanear as imagens das revistas, todo o esforço havia levado apenas 4 horas. O dano resultante para a reputação de um bom homem ia além do que se possa imaginar. Mitnick, a grande maioria dos empregados que são transferidos, demitidos ou rebaixados nunca causa problemas. Mesmo assim é preciso apenas um deles para fazer uma empresa perceber tarde demais as medidas que poderiam ser tomadas para evitar o desastre. A experiência e as estatísticas têm mostrado claramente que a maior ameaça para a empresa vem de dentro. São as pessoas que estão dentro que têm um conhecimento grande do lugar onde ficam as informações valiosas e de onde a empresa pode ser atingida para causar o maior dano. O caça-promoções no final da manhã de um agradável dia de outono, Peter Milton caminhava na recepção dos escritórios regionais em dever da Anarabl Auto Parts, um atacadista nacional de peças para o mercado de automóveis. Ele aguardava na recepção enquanto a jovem registrava um visitante, dava orienta recado do capítulo 10. Entrando nas instalações. 131. Suez para uma pessoa ao telefone sobre como chegar ao prédio e lidava com o homem do UPS, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Como você aprendeu a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, disse Pat quando ela teve tempo para ajudá-lo. Ela sorriu, obviamente satisfeita porque ele havia notado. Ele era do departamento de marketing do escritório de Dallas, como contou a ela, e disse também que Mike Talbot das vendas regionais de Atlanta ia recebê-lo. Temos um cliente para visitar esta tarde, ele explicou. Vou aguardar aqui na recepção. Marketing. Ela disse a palavra pensativamente, e Peter sorriu para ela esperando o que viria a seguir. Se eu pudesse fazer faculdade, é isso o que escolheria, afirmou ela. Adoraria trabalhar em marketing. Ele sorriu novamente. Kyla, ele continuou, lendo o nome na placa que estava no balcão. Temos uma senhora no escritório em Dallas que foi secretária. Ela conseguiu ser transferida para o marketing. Isso foi há 3 anos e agora ela é gerente assistente de marketing ganhando o dobro do que ganhava. Kyla ficou estarrecida. Ele continuou, você sabe usar um computador. E claro que sim, ela disse. Item você gostaria que eu colocasse o seu nome para se inscrever para um cargo de secretária no marketing. Ela ficou radiante. Eu seria capaz até de me mudar para Dallas. Você vai adorar Dallas, ele disse. Não posso prometer uma vaga imediatamente, mas vou ver o que posso fazer. Ela pensou que aquele homem simpático, no seu terno e gravata e com os cabelos bem cortados e penteados, poderia fazer uma grande diferença para a sua vida profissional. Pat sentou-se do outro lado da recepção, abriu o seu laptop e começou a trabalhar. Após 10 ou 15 minutos, ele voltou ao balcão. Ouça, ele retorquiu, parece que Mike deve estar ocupado. Há uma sala de reuniões onde eu possa me sentar e verificar os meus e-mails enquanto espero. Kyla ligou para o homem que coordenava a programação das salas de reunião e conseguiu uma que não estava ocupada para Pat.
Seguindo o padrão usado nas empresas do Vale do Silício, provavelmente a Apple foi a primeira a adotá-lo. Algumas das salas de reuniões tinham nomes de personagens de desenhos animados, outras de cadeias de restaurantes, estrelas de cinema ou heróis de histórias em quadrinhos. Ele disse para procurar a sala Mini. Ela o registrou e deu as orientações para ele encontrar a Mini. Ele localizou a sala, acomodou-se e conectou seu laptop à porta Ethernet. Você já adivinhou o que aconteceu? Certo intruso havia se conectado à rede atrás do firewall corporativo. A história de Anthony. Acho que podemos chamar Anthony Lake de um homem de negócios preguiçoso. Ou talvez encostado ficasse melhor. Em vez de trabalhar para as outras pessoas, ele havia decidido que queria trabalhar para si mesmo. Queria abrir uma loja, na qual pudesse estar em um local o dia todo e não precisasse percorrer o país inteiro. Só que ele queria ter uma empresa na qual tivesse quase certeza de ganhar dinheiro. A arte de enganar. Que tipo de loja? Não é preciso muito tempo para descobrir. Ele sabia consertar carros e, então, a opção lógica seria uma loja de autopeças. E como você cria uma garantia de sucesso? A resposta veio num instante: convencer o atacadista de autopeças ANW Auto Parts a vender-lhe toda a mercadoria de que precisava com o seu custo. Naturalmente eles não fariam isso de livre e espontânea vontade. Mas Anthony sabia como enganar as pessoas, o seu amigo Mickey sabia como invadir os computadores das outras pessoas e juntos imaginaram um plano inteligente. Naquele dia de outono ele passou por um empregado chamado Peter Milton e conseguiu entrar nos escritórios da ANW Auto Paris e já havia conseguido ligar o seu laptop à rede da empresa. Até aqui. Tudo bem, mas essa foi apenas a primeira etapa. Aquilo que ainda teria de fazer não seria fácil, particularmente porque Anthony havia definido um limite de 15 minutos para si mesmo um pouco mais e ele calculava que o risco de ser descoberto seria muito alto. Em uma ligação telefônica anterior, fingindo ser uma pessoa do suporte do fornecedor de computadores, ele havia dado outro golpe. A sua empresa comprou um plano de suporte por 2 anos e estamos colocando vocês no banco de dados para sabermos quando um programa de software que vocês usam terá um patch ou uma versão atualizada. Assim sendo, preciso que vocês me digam quais aplicativos vocês usam. A resposta deu-lhe uma lista de programas e um amigo contador identificou um chamado mais 90 como alvo, o programa que manteria a lista de fabricantes, juntamente com o desconto e os prazos de pagamento de cada um. Recado do Mitnick: treine o seu pessoal para não julgar um livro apenas pela capa. O fato de alguém estar bem vestido e bem penteado não faz dela uma pessoa mais confiável. Com esse importante conhecimento, ele usou um programa de software para identificar todos os hosts em funcionamento na rede e não demorou muito para que localizasse o servidor correto usado pelo departamento contábil do arsenal de ferramentas de hacker do seu laptop. Ele abriu um programa e o usou para identificar todos os usuários autorizados no servidor de destino. Com outro programa, executou uma lista das senhas mais usadas, tais como branco e a própria senha. Senha funcionou e isso não foi surpresa. As pessoas perdem toda a criatividade na hora de escolher as senhas. Apenas 6 minutos depois o jogo já estava acabado e ele estava dentro da empresa. Mais outros 3 minutos para incluir com todo o cuidado o nome da sua empresa, endereço, número de telefone e nome para contato na lista de clientes. Em seguida, a entrada crucial, aquela que faria toda a diferença, a entrada que dizia todos os itens que lhe foram vendidos a 1% acima do custo da ANW Auto Paris. Em aproximadamente 10 minutos ele havia terminado. Ele parou o tempo suficiente para agradecer a Kayla e dizer que já tinha verificado seus e-mails. E ele havia falado com Mike Talbot. Os planos haviam mudado e ele estava indo para uma reunião no escritório do cliente.